muitos de vocês já estão familiarizados, né? Que aí eu tenho que fazer o quê? Primeiro, primeira coisa que eu tenho que fazer no imposto de renda, eu tenho que estudar a instrução normativa. Né? Eu tenho que estudar a instrução normativa. E aquilo tem que estar do meu lado o tempo todo. O que que a Receita Federal entende como regra para o imposto de renda? Então, você baixa lá a instrução normativa que foi publicada lá em 13 de março de 2025, né? A instrução normativa número 2225, assinada dia 11 de março, e aí tem todo o arcabouço para você fazer a declaração de imposto de renda. Nós vamos pegar algumas partes aqui que nós entendemos como fundamental para que nós possamos fazer a declaração correta. O que é que a Receita Federal apresentou para nós na semana anterior? Que tem uma evolução no recebimento de declarações, né? Se a Receita Federal trouxe aqui a expectativa, né, que ela tem em termos de declarações, que ela vai muito contra o choro que nós temos enquanto contadores, né? Por isso que eu digo que nós temos que ter a mente mais aberta do negócio, porque a gente fala assim, toda vez que a Receita Federal amplia a faixa de isenção do imposto de renda, nós perdemos clientes. O que é demonstrado nesse gráfico é que não. Em 2019, nós tínhamos 30 milhões 677 mil 080 de declarações entregues, e aí nós temos um aumento das faixas de isenção do imposto de renda, e todo ano vai aumentando o número de declarações. Então, se você tem lá mais de 1 milhão de 19 para 20, pouco mais de 2 milhões de 20 para 21, aí tem 3 milhões de 21 para 22, aí vem quase 4 milhões, quase 5 milhões de 22 para 23, mais 2 milhões de 23 para 24. E a Receita Federal prevê, né, tá uma previsão aí que em 2025 nós teremos 46 milhões e 200 mil declarações de imposto de renda. E aqui ela trouxe a segmentação, né? Então, aí são todos os estados, o que, que eles estão prevendo. Como nós estamos 100% no Pará, olha só o universo de declarações que nós temos para fazer só no Pará. Eu sei que todas vocês já têm braços e pernas fora do Pará, vocês já prestam serviço para empresas e pessoas físicas de fora do Pará. Então, nós temos que focar nesses 46 milhões e 200 e buscar as pessoas que precisam do nosso serviço. Só que na hora que você vai oferecer o serviço, não foque na execução do serviço. Foque na solução que você dá para o seu cliente. Como eu disse para vocês, pare de vender preenchimento de declaração e comece a vender solução, planejamento, segurança para o seu cliente. E na hora que ele vê que, ao contratar vocês para gerenciar a renda durante o ano, ele vai ter muitos ganhos na hora de prestar contas para o fisco. E ele vai ter segurança de que não vai cair em malha. Tá? Então, é muito importante que você faça essa reflexão. O vencimento das cotas vai começar no dia 30 de maio, vencimento das demais cotas até o último dia útil de cada mês, que vai de maio a dezembro, quem optar pelo máximo, né, de 8 cotas. Opção pelo débito automático da primeira cota ou cota única até o dia 9 de maio. Eu tenho que transmitir até o dia 9 de maio. Se eu transmitir no dia 10, eu já não consigo debitar a primeira cota, eu vou ter que pagar um DARF da primeira cota e só vai ser programado esse débito automático a partir da segunda. E eu oriento que você peça para o seu cliente que ele acompanhe no final de cada mês, ali a partir do dia 20, eu acho que já
aparece no extrato da conta dele essa programação do débito automático. Porque eu já tive problema com um cliente que fala assim, ah, não foi debitado. E aí entra naquele embate que ele fala assim, não, a culpa é do Marco. Eu falo, não, você tem que acompanhar o seu processo. Né? E quanto mais pessoas você conseguir colocar em débito automático, reduz o seu trabalho. A não ser que você tenha uma remuneração extra por emitir DARF. Né? Não faz sentido ele falar assim, olha, eu vou gerar aqui, eu tenho um débito em conta, todo último dia útil você tem que ter o valor ali. Ele fala assim, não, mas eu não quero débito em conta. Eu quero que tu me mande o DARF. Eu falei, beleza, então tu vai pagar R$ 50 todo mês. Para eu poder parar a minha vida, se preocupar com a tua vida, para emitir o DARF. Mas aí o bloqueio de contador fala, não, mas ele já me pagou pela declaração, coitado dele. Não, coitado de ti que vai ter que parar a tua vida para cuidar da vida do outro, porque ele não consegue gerenciar minimamente um pagamento dele. Aí você já tem que vender um planejamento financeiro para ele também. Tá? Olha, eu vou te fazer um planejamento financeiro, tu vai me pagar todo mês para eu alimentar uma planilha aqui para saber como é que está a tua vida financeira e nós vamos tirar você da dívida e vamos levar você para o lucro. Tá? Aí é outro serviço que você tem que fazer. Tá? Não dê serviço, venda serviço. O vencimento do DARF da destinação, 30 de maio. Então, quem optar, e eu até oriento que você consiga convencer seu cliente, tá? Se ele tem imposto a pagar, é assim, imposto a pagar, você tem independente se você vai ter que complementar ou restituir, tá? As pessoas falam assim, não, mas o meu cliente ele vai restituir, então ele não tem imposto a pagar. Olha lá que pode ter imposto pago, sim, na declaração. Então, se ele tem imposto a pagar na declaração, ele pode destinar, inclusive na declaração, 3% para o fundo da criança e adolescente, 3% para o fundo da pessoa idosa. Eu já ouvi muito de pessoas que, eu não vou alimentar esses fundos porque esses fundos é para manter vagabundo, preguiçoso. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Se não tivesse esses fundos, nós teríamos muito mais problemas na nossa sociedade. Porque esses fundos é que sustentam uma rede de proteção das crianças, de melhoria da qualidade educacional e etc. Só que eu, enquanto egoísta, se eu penso desse jeito, eu tenho que pensar economicamente sobre isso. Na hora que eu pego parte do meu imposto e destino para a minha cidade, esse dinheiro ele pode voltar para mim mais rapidamente. Porque eu estou doando para um fundo que movimenta na minha cidade e pode ser que esse fundo, eu, contador, ele possa me contratar para prestação de contas. Ele possa contratar uma empresa que seja meu cliente. E aí esse valor vai entrar no caixa do meu cliente, vai melhorar a vida do meu cliente. E, em último caso, ele não vai atrasar meu honorário, por causa desse valor que eu estou doando para a minha cidade. Eu geralmente, eu geralmente faço doação quando eu tenho imposto a pagar para a cidade em que eu moro. Né? Hoje eu moro em Florianópolis, tem 2 anos. Para a cidade em que eu nasci, que é Itaituba. E eu geralmente faço um levantamento de qual cidade eu tive mais alunos e mais clientes durante o ano. E aí eu separo em 3 cotas o valor que eu vou doar. Porque eu sei que esse valor ele vai ajudar diretamente. Ele não precisa ir para Brasília e eu ficar rezando todo dia para ver se esse dinheiro volta para as obras da minha cidade e não para o bolso de alguém. Então, isso aí é uma coisa que eu tenho que conversar com o meu cliente. Cronograma de lote de restituição. Primeiro lote, dia 30 de maio, ou seja, no último dia da entrega da declaração, terão pessoas, majoritariamente ou totalmente, quem tem a prioridade legal. Então, o primeiro lote é 30 de maio, vai até 30 de setembro. Caso não saia até 30 de setembro,
tem alguma pendência na declaração do imposto de renda. Quanto a essa questão das pendências, da malha, né? Se você tem malha, está demorando demais, porque os auditores da Receita Federal estão em greve há 100 anos, há 100 dias, há mais de 100 dias. Então, eu tenho uma cliente minha, que é uma juíza, que ela está esperando a devolução da pensão alimentícia que ela pagou o imposto lá em 2020 e já está desde setembro do ano passado, do ano anterior ao passado, na verdade, desde 2023, que nós estamos esperando que o auditor chegue lá e valide a retificadora. E até agora não validou a retificadora. Prioridade de lotes da restituição, né? Nós temos prioridade legal, idade igual ou superior a 80 anos, então quem tem mais de 80 anos, de 80 anos para cima, vem no primeiro lote. Idade igual ou superior a 60 até 80, deficientes e portadores de moléstia grave. Essa é a segunda prioridade. Cuja maior fonte de renda seja o magistério. Então, aquela pessoa que a maior fonte de renda dela é de professor, tem prioridade em receber. E agora, nós temos uma outra prioridade estabelecida pela Receita Federal, que é utilizaram concomitantemente a pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix. E a outra prioridade, utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix. Ah, Marco, mas se deu um empate aí, a pessoa tem a mesma idade, ela tem maior fonte de renda, o magistério, e as duas utilizaram a pré-preenchida e vão receber pelo Pix. Como é que fica isso? Aí vem a anterioridade. Quem transmitiu primeiro para poder ter prioridade nesse caso? Por isso que é importante você colocar isso no seu recado para o seu cliente. Que, lembra que ele fica perturbando a nossa vida? Olha, por que não saiu ainda? E aí tu tem que dizer para ele, tu mandaste teu documento só dia 30 de maio. Eu nem faço mais dia 30 de maio. E aí depois vem os demais contribuintes. Como é que nós vamos declarar? Continua a mesma coisa, o PGD do IRPF 2025. Para quem ama o PGD, eu não quero estragar os prazeres, mas eu vislumbro que o PGD está com os seus dias contados, assim como eu estou esperando isso acontecer há pelo menos uns 12 anos. Eu acho que na hora que a Receita Federal começar a integrar tudo no meu IRPF, efetivamente vai acabar o programa de imposto de renda. E aí tem gente que fala assim, ah, mas por quê? Eu falo assim, vai ser melhor. Eu vislumbro, na hora que o MIR tiver totalmente integrado, que essa plataforma, eu vou usar ela como planejamento tributário dos meus clientes. Porque eu vou ter a possibilidade de não ficar esperando o programa sair. Como ele vai ser multiplataforma, plurianual, multi-exercício, a regra vai estar lá. Qual é a regra que está estabelecida em lei? É essa? Então, eu vou utilizar o mesmo aplicativo o resto da minha vida. Então, a solução PGD é cliente-servidor para computadores, download foi a partir do dia 13 e a transmissão começou no dia 17, com algumas intercorrências, com algumas novidades, e uma delas que eu já não aguento mais ver contador reclamar. Por que eu não estou validando? Porque eu não estou conseguindo ver a conta e eu não consigo colocar a conta para restituição. E aí a pessoa fala assim, é um absurdo. Eu falo assim, não, para mim é lógica. Como é que você tem uma conta para receber restituição e não colocou em bens e direitos? Porque para mim, eu tenho que declarar todos os meus bens e direitos na declaração. Porque qualquer valor que eu coloque de bens e direitos pode me ajudar no futuro, na hora que eu tiver que
provar que eu tenho renda para comprar alguma coisa. E o meu IRPF, o MIR, nova solução online para computadores, dispositivos móveis e acesso a partir de 1º de abril. Tá? Então, a partir de 1º de abril, nós teremos todo o meu imposto de renda disponível com todas as ferramentas inseridas ali. Quais são as vedações que nós temos ao meu imposto de renda? Uma das vedações que consta aqui na instrução normativa. Aqui. Quais são as vedações? Ter auferido os seguintes rendimentos sujeitos a tributação exclusiva na fonte, ou definitiva. Ganhos de capital na alienação de bens e direitos, ganho de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridas em moeda estrangeira, ganho de capital na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, ganhos líquidos em operações de renda variável realizadas em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. Segundo, ter auferido os seguintes rendimentos isentos e não tributáveis: relativo à parcela isenta correspondente à atividade rural, relativo à recuperação de prejuízos em operações de renda variável utilizadas em bolsas de valores, mercadorias de futuros e assemelhados, exceto no caso de operações com mercadoria à vista, de ações e com fundos de investimento imobiliário e fundo de investimento do agronegócio. Correspondentes ao lucro na venda de imóveis residenciais para aquisição de outro imóvel residencial, correspondente ao lucro na alienação de imóveis residenciais adquiridos após 1969, que é aquele pessoal que tem 5% de redução a cada ano até 1988. E ter se sujeitado ao recolhimento do imposto de renda na fonte, né, no imposto de renda retido na fonte lá da Lei 11.033, e ao preenchimento dos demonstrativos referentes à atividade rural e ao ganho de capital. 11.033 é a retenção de day trade, swing trade, etc. Então, por que essas pessoas não vão conseguir utilizar o MIR? Porque nós ainda não temos a integração do GCAP, do Carnê-Leão e da atividade rural dentro do MIR. Esse é o entrave para nós ainda dependermos do aplicativo do GCAP e dependermos do PGD da DIRPF. No dia que eles conseguirem colocar tudo isso dentro da plataforma, e aí não tem mais sentido a Receita Federal manter um aplicativo que ele é caríssimo, é muito caro para você ficar mantendo esse aplicativo e atualizando ele o tempo todo, né? A Receita Federal, ela tem um trabalho muito forte para que nós consigamos fazer a pré-preenchida. Mas por que a pré-preenchida, Marco? Porque na pré-preenchida, a Receita Federal ela consegue receber uma informação e apresentar para você, de forma antecipada, o que as empresas e prestadores de serviço estão falando de você. E aí você consegue visualizar e, antes de transmitir uma declaração, você pode entrar em contato com o seu prestador de serviço, seu fornecedor de serviço, e questionar: olha, por que eu te paguei 1.000 e você está falando que eu paguei só 500? Corrija a informação antes que eu transmita a minha declaração e caia em malha, que até a malha pode atrasar o teu recebimento de restituição. Então, aí nós temos uma evolução, né, bem grande da pré-preenchida lá no início, né, em 2021. Né? Quem aqui usou a pré-preenchida desde o início? Porque nós tínhamos uma resistência muito grande. Cheguei a ouvir de colega que falou assim: eu nunca vou usar isso aí porque isso aí é coisa do outro mundo. Isso não é de Deus. Né? Eu uso desde o início para checagem. Tá? Eu uso a pré-preenchida para checar se a informação que a Receita Federal tem é igual a que o meu cliente me deu. Se eu vejo algum descompasso, eu já vou investigar por que tem esse descompasso. Onde é que está o erro? E aí nós temos, em 2021, 1,2% das declarações entregues. 2024 foram 41,2%, e a expectativa da Receita Federal é que chegue a 57%
das declarações entregues através da pré-preenchida. E aí, a pré-preenchida, eu consigo baixar através de quê? De uma autorização do meu cliente, uma procuração eletrônica ou com a utilização da conta Gov dele ou do certificado digital dele. Aí teve uma grita dos contadores porque o auditor da Receita Federal disse que não entregue a senha do Gov nem do certificado digital para ninguém. Faça uma procuração. Eu defendo isso o tempo todo. Eu tenho que parar de ficar pedindo a senha e o certificado digital do meu cliente e pedir uma procuração eletrônica das atividades específicas que são sob minha responsabilidade. Vocês já leram todas as responsabilidades de quem tem um certificado digital? Do teu cliente? Imagina se o teu cliente faz uma operação que dê prejuízo a ele e ele simplesmente vira e fala assim, não fui eu que fiz, foi o Marco. E aí o Marco tem acesso com a senha e tudo, vai dar. Eu vou provar que não fui eu, mas ainda vou ter que me preocupar com algo que não deveria me preocupar. Porque nas minhas procurações eletrônicas, para você ter uma ideia, eu me recuso a colocar emissão de nota fiscal. Ah, Marco, mas olha, o meu cliente ele não sabe emitir nota fiscal, então ele não tem que ser empresário, ele tem que ser funcionário. Porque o empresário que não sabe emitir nota, ele não tem capacidade de gerir um negócio. É o mínimo necessário que ele tem que ter. Tá? Esse cliente está tirando tua energia. Que ele está te pagando como contador, mas acho que tu é funcionário dele. E a energia é algo que ela é libertadora. Então, nós temos, desde o dia 17, liberado na pré-preenchida, informações da declaração anterior do contribuinte, identificação, endereço, código e etc. Rendimentos e pagamentos na DIRF, de MOB, de MED e Carnê-Leão, web. Rendimentos isentos em função de moléstia grave e códigos de juros, né? Inclusive o rendimento recebido acumuladamente, se foi informado pela fonte pagadora, e rendimentos de restituição recebidos no ano calendário anterior. Então, se eu acessar hoje, eu tenho essas informações aqui, no mínimo. Agora, o que está previsto para 1º de abril? Contribuição de previdência privada. Atualização de saldo de conta bancária e poupança. Atualização de saldo de fundos de investimento. Imóveis adquiridos no ano calendário. Doações efetuadas no ano calendário. Aquelas doações regulares que você entrega, né, nas entidades que são cuidadoras de criança, de idoso, Ancine, Funcine, audiovisual, etc. Tá? E todas as outras doações que nós temos estabelecidas em lei. A atualização do saldo de fundos, doações efetuadas, informações de criptoativos. As exchanges, elas são obrigadas a prestar informações de criptoativo. Então, se o teu cliente tem investimentos, espera dia 1º de abril para isso. Conta bancária e poupança ainda não declarada. Fundo de investimento ainda não declarado e contas bancárias no exterior. Então, tudo isso vai estar disponível na pré-preenchida. Nós tivemos algumas exclusões de campo, que foi título de eleitor, que as pessoas falam assim, nunca precisou do título. Precisou sim. Quando eles inseriram o título de eleitor, era uma varredura que eles fizeram no imposto de renda, que nós tínhamos mais de 2 milhões de CPFs clonados. Eles cancelaram os CPFs, por isso que eles pediam, informa teu título de eleitor, que aquele CPF que tiver na base, mas que não tem vínculo com o teu título, eu vou cancelar. Aquilo que está no teu CPF, mas não tem o CPF, eu vou cancelar. Número do recibo da declaração anterior também não é mais obrigatório no caso de online. E tiveram mudanças de fichas de bens e direitos, que nós vamos ver já já, né? Bens classificados em outros, né? Vão ser reclassificados. O auditor falou que tinha pessoas que informavam veículos como outros, né? E tem um código específico de veículo. Nós temos 6 novos códigos aqui, parabéns, né? Foi criada a Hold, né? A Nilton, que é especialista em Hold, agora
tem um campo específico para dizer a informação que é hold, né? É, cota de hold, garagem de prédio, leasing, mas são 6 itens novos que nós vamos ver no programa, e 13 bens tiveram um nome ajustado para facilitar o entendimento. E foram extintos 3 códigos de bens e direitos. E também tem 11 bens que passaram a ser exclusivos do Brasil. Então, tem alguns investimentos que só existem no Brasil. E aí o auditor falou na coletiva que teve gente que colocou Fiagro na Austrália. Ou seja, Fiagro é um investimento, é um fundo de investimento só do agronegócio brasileiro. Então, não tem fora do Brasil. Então, quando eu colocar Fiagro, ele não vai abrir a opção para o exterior. E está aí a novidade que nós teremos aí a partir de 1º de abril, um aplicativo online, multi-exercício e parametrizado, acesso pela página da Receita Federal, pelo ECAC, qualquer navegador app da Receita, somente usando o ContaGov Ouro ou Prata. Então, comece a fazer um upgrade da conta Ouro ou Prata do seu cliente. Permite informar rendimentos no exterior, não permite ainda renda variável, GCAP e atividade rural, pré-preenchida automática, rendimentos, informação pela natureza e não pela forma de tributação. Isso é interessante, tá? Digamos que o cliente mande para vocês um documento que está escrito assim: aplicação financeira. Para você lançar no PGD a aplicação financeira, primeiro você vai ter que saber o conceito de aplicação financeira e conceito de tributação de aplicação financeira. Ah, mas por quê, Marco? É porque eu tenho que saber que a aplicação financeira é um rendimento de tributação exclusiva. Então, eu tenho que lançar essa aplicação financeira lá na aba de rendimento de tributação exclusiva. A promessa da Receita Federal é que você vai colocar assim, rendimentos. Você vai escrever aplicação financeira. Já vai aparecer para você o campo específico da aplicação financeira. Você já vai clicar ali, já vai alimentar o valor e salvar dentro do campo específico, sem precisar procurar a ficha em que consta a aplicação. Assim como, eu tenho o Marco Heitor, é meu filho. Vou colocar lá, Marco Heitor, filho. Só que aí, todo ano, eu vou ter que dizer para ele qual é a condição desse filho. Ele está como dependente? Ele está como alimentando? Ele não é mais dependente? Ele voltou a ser dependente? Que depende muito da configuração jurídica em que você tenha com aquela pessoa. Então, a gente vai colocar todos os nossos familiares, esposas, filhos, irmãos, netos, bisnetos, pais, sogros, etc. E aí, todo ano eu vou dizer qual é a configuração que tem essa pessoa dentro da minha declaração de imposto de renda. E o patrimônio, atualização do valor de bens móveis e imóveis, somente informando o evento. Para nós começarmos no programa, só lembre de uma coisa: imposto de renda da pessoa física é um grande quebra-cabeça. E se você colocar uma peça errada no quebra-cabeça, você não fecha o quebra-cabeça e joga o seu cliente em malha fiscal. Que a Receita Federal hoje ela tem visão além do alcance. Ela já está vendo antes de você praticar a operação. Quais são os limites estabelecidos na instrução normativa? Então, nós temos vários critérios para você determinar se aquele cliente está obrigado ou não a fazer a declaração. Critério renda. Recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a 33.888. Tá? Quando nós abrimos o programa, eu vou mostrar para vocês um bug que tem no programa. E aí os contadores se paralisaram, começaram a se lamentar do porquê que quando eu coloco 33.888 está dando imposto a pagar. Esquece isso. A instrução normativa diz que só é obrigado quem teve 33.888 e 1 centavo. Se você lançar esse valor, o que eu acho um absurdo você lançar esse valor, esquece o imposto que está lá. Não tem que declarar.
2. Tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 200 mil. Lembrando que até 2022 era 40 mil, agora é 200 mil. Se você teve algum rendimento isento, tributação exclusiva, superior a 200 mil. Ou até melhor, né? 33.888, é mais fácil gravar, né? Critério de bens e direitos. Aí vai ser obrigado quem teve a posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, com valor superior a 800 mil reais, dia 31 de dezembro de 2024. Aí é posse ou propriedade, tá? Aquela pergunta clássica de todos os anos. Eu comprei um veículo, mas não está no meu nome. Está sob sua posse? O risco é seu? Eu comprei um apartamento, mas eu não passei para o meu nome. Está na sua posse? O risco do apartamento é seu? Entra no cômputo do valor. Nós temos o critério ganho de capital e operação em bolsa de valores. Realizaram alienação de bens e direitos em que foram apurados ganhos de capital sujeitos à incidência do imposto. Então, eu fiz investimento na bolsa, apurei ganho tributável, sou obrigado a declarar. Realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias de futuros e assemelhados. A, cuja soma foi superior a 40 mil reais. Movimentei mais de 40 mil reais na bolsa, obrigado a declarar. Com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Ou seja, tive que pagar imposto, sou obrigado a declarar. Então aqui é posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive a terra nua, superior a 800 mil reais. Lembrando que até 2022 eram 300 mil reais. Tá? Então, imagine o upgrade. Mas quando se trata de bens e direitos, principalmente em cidades, capitais, etc., 800 mil é pouco. Tem apartamento de 3 passos. Né? Tem apartamento de 3 passos que simplesmente vale mais de 800 mil reais em algumas capitais. Né? É muito complicado. Então, eu tenho que acompanhar o meu cliente. Quanto foi que esse cliente movimentou na bolsa? E muito cuidado com o que o teu cliente fala, tá? Pede a prova. Meados do ano passado, ali por agosto, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu vou falar para vocês o negócio. A rede social pode te trazer muito cliente. Eu comecei a fazer meus vídeos sobre imposto de renda lá em junho, e aí eu postei um vídeo sobre investimento em bolsa de valores no meu Facebook. Uma pessoa lá de Belém assistiu esse vídeo, que ela falou assim, não sei como foi que apareceu para mim, acho que foi, eu falo assim, é Deus que mandou te avisar que eu trabalho com isso. Ele falou assim, Marco, eu estou querendo porque meu CPF está bloqueado. E tem essa tela aqui, ele mostrou a tela dizendo, por problema de day trade, falta de informação de day trade, que ele era obrigado, né? Antes ele era qualquer movimentação em bolsa de valores, por qualquer valor era obrigado. E o meu CPF está bloqueado. E ele falou assim, eu fiz poucas operações. Eu falei assim, mas eu quero a prova. O que é que tu fizeste? Não é pouquinho. Fiz o mais 20. Quando eu entrei lá na B3 dele, ele tinha mais de 500 movimentações de day trade. No ano de 2022 e mais de 800 no ano de 2023. E ele falando não é pouquinho. Tá? E aí é que eu tive que repensar. Eu falei assim, bora discutir aqui, porque eu te falei que eu cobro tanto para fazer a declaração em cima do que tu me falaste. Agora, eu não quero mais
tomar decisão em cima do que tu me falaste, vou tomar decisão em cima do que tu me apresentaste. Eu não posso te cobrar R$ 500 porque tu falou que era uma declaração simples. É no mínimo R$ 1.000 para te conversar. Por quê? Porque eu tenho que saber toda a movimentação mês a mês que esse cara teve. Todos os lucros e prejuízos que ele teve mês a mês no day trade, no swing trade. Tá? No day trade teve lucro, ele é obrigado a pagar, independente do valor que ele teve de lucro, é 20%. Do swing trade eu tenho que saber se ele movimentou mais de 20 mil por mês, porque até 20 mil por mês é isento. E aí eu tenho que, passou de 20 mil, eu tenho que pegar, apurar o ganho de capital e tributar 15%. Tá? Então, essas coisas, elas são de conhecimento profundo que você tem que ter. Então, não pode ser de graça. Tem que ter valor. Tá? E eu tenho que ter esse controle aqui para poder saber se o cara é obrigado ou não. Cobra um valor qualquer para controlar esses investimentos dele. Então, manda ele adquirir um aplicativo Sencom, lá em um Tech, ou Fiscal Cripto, qualquer que seja, mas que tenha um acompanhamento mensal das operações que ele faz em bolsa de valores, criptoativo, etc. Sexto critério, optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil num prazo de 180 dias. Pessoal, eu não sei se vocês divulgam para os clientes de vocês essa informação. Isso aqui é uma fonte de renda fantástica, eu digo para vocês. Tem muita gente deixando dinheiro no bolso da Receita Federal, no caixa da Receita Federal. Simplesmente por não saber que ele, vendendo um imóvel residencial e ele comprando outro imóvel residencial no intervalo de 180 dias, não é 6 meses, 180 dias, ele tem isenção total ou parcial do ganho de capital da venda desse imóvel. Em uma operação que eu faça, orientando o cliente, calculando para ele esse ganho de capital dele, eu já ganhei R$ 7.000, já ganhei R$ 15.000, porque é no mínimo 10% do ganho que eu dei para ele. Tinha um cliente que ele vendeu um apartamento que ele tinha comprado por 500 mil por 1,5 milhão. Eu falei para ele, tu vai comprar outro voo? Quanto é que tu vai gastar? 1,3 milhão. Falei, meu amigo, tu vai fazer aqui o ganho de capital, vai informar esse detalhe aqui, que tu vai utilizar o rendimento da venda do teu imóvel residencial para a compra de outro imóvel residencial, e tu vai economizar aqui R$ 79.000 de imposto de renda. Sério, tudo isso? Falei, é. Quanto é que tu vai me cobrar, Marco? Eu só quero 10% disso. Ah, mas tudo isso, falei assim, meu amigo, tu ia perder 79. Eu estou te pedindo 7. Tu vai embolsar 71. Tu tá só olhando para o que tu vai perder? Não, olha porque tu vai ganhar. Que é um bloqueio mental que nós temos. Desde que não tenha se beneficiado da isenção nos últimos 5 anos. Tá? Antes, era só para compra de outro imóvel residencial. Agora teve uma alteração que diz que esse valor pode ser utilizado para a compra de um novo imóvel residencial ou para quitar um imóvel residencial que você esteja pagando. Ah, eu tenho um imóvel, um apartamento e comprei um outro. E eu estou pagando esse outro. Eu posso vender esse apartamento, que já está quitado, e pego o valor da renda da venda desse apartamento e posso quitar o outro apartamento sem pagar ganho de capital, tá? Tendo a isenção desse ganho de capital. Tá? Então, isso aí
é muito importante que você divulgue o que você sabe fazer. Tem muita gente que não tem noção de nada sobre isso. Faz um story lá no teu Instagram, fala disso, que as pessoas vão falar, poxa, mas eu vendi imóvel e não me beneficiei. É porque você não tinha encontrado a Silvânia, não tinha encontrado a Neide, não tinha encontrado a Nilton, não tinha encontrado o Rudá, não tinha encontrado a Rosângela, e eles sabem fazer o negócio para você. Então, você vai pagar pelo conhecimento dele. E o critério atividade rural, obteve receita bruta da atividade rural, que elevou-se, né, de 143 para 169.440, ou pretenda compensar no ano calendário de 2024 ou posteriores resultados negativos, né, os prejuízos de anos anteriores e também do próprio ano calendário de 2024. E foi incluído também a obrigatoriedade daquela lei 14.973. Eu não sei se vocês fizeram alguma atualização de imóveis, pagando aqueles 4% de ganho de capital ali até dia 15 de dezembro de 2023. Eu não fiz nenhuma porque eu fiz uma simulação. E essa lei só é vantajosa para quem realmente tem certeza que não vai precisar vender o imóvel aí nos próximos, no mínimo, 6 anos e pelo menos há 20 anos. O benefício 100%, ele só é para quem ficar 20 anos com esse negócio. Então é meio complexo isso. Inclui obrigatoriedade para quem atualizou o imóvel, pagando ganho de capital. Inclui obrigatoriedade para quem oferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos. E mesmo não constando na legislação, a Receita tem exigido a declaração de quem tem imposto retido. Ah, Marco, mas se não consta na legislação, o que eu faço? Ou tu declara, ou tu espera a Receita te notificar e tu tem que entrar com o processo administrativo provando que tu não era obrigado por nenhum dos critérios a entregar. Tá? E quem não está nesse rol de obrigatoriedades não vai precisar declarar. Alguma dúvida quanto a isso? Eu não fiz nenhuma, tá? Alguns clientes perguntaram, Marco, eu preciso porque vai reduzir o imposto. Eu falei assim, vem cá, tu pretende vender esse imóvel? É, eu estou esperando valorizar aí, mas eu preciso vender. Eu falei, então não é vantagem para ti. Porque quem pretende vender o imóvel, ele vai pagar automaticamente, tá? Então vamos começar aqui no programa. Já tem uns anos que o programa ele trouxe a possibilidade de você fazer 3 tipos de declarações. Uma declaração de ajuste anual, uma declaração final de espólio e uma declaração de saída definitiva do país. O que vai determinar a situação do teu cliente no ano anterior? A declaração do teu cliente no ano anterior. Qual era a situação dele? Então, se eu faço aqui declaração de ajuste anual, eu tenho algumas possibilidades. Eu não tenho informação nenhuma desse cliente. É a primeira vez que eu estou fazendo. Ele não tem arquivo dos anos anteriores. Ele não tem nada. E aí eu vou fazer o preenchimento manual dessa declaração. Vou colocar o CPF, o nome da pessoa, vou clicar em OK e vou digitar 100% das informações que eu preciso. Eu tenho a possibilidade de iniciar importando declarações de anos anteriores. Para que eu faça isso, eu tenho que ter o arquivo gerado na declaração do ano anterior para poder fazer esta importação. Senão eu não consigo fazer a importação. Onde é que pode estar isso? Hoje eu já consigo pesquisar em qualquer lugar.
Hoje eu consigo baixar isso aqui até do meu Drive, nas nuvens. Eu consigo baixar essa declaração. Pode estar no pendrive, pode estar no teu computador, pode estar na nuvem, pode estar onde estiver. Você consegue ir lá e baixar essa declaração e importar para dentro do programa. O que que eu espero, e a Receita também, é que em pouco tempo nós tenhamos mais confiabilidade na declaração pré-preenchida, que as pessoas saibam preencher as declarações acessórias e que nós façamos toda essa transmissão baseada na pré-preenchida. Mas que essa pré-preenchida seja confiável, que ela seja correta. E aí eu clico aqui em iniciar a declaração pré-preenchida. A declaração é própria ou ela é declaração por procuração? Tá? Qual é a declaração que eu escolho? Se é por procuração, se alguém me deu uma procuração, eu tenho que ter o CPF da pessoa, procuração ou autorização, tá? Então, se eu tenho procuração ou autorização, eu entro aqui, declaração por procuração. Digito o CPF da pessoa, dou OK, entro no meu certificado e acesso a declaração dela. Declaração própria, se eu tiver o certificado dela ou se eu tiver com a conta Gov e a senha dela. E aí eu consigo baixar essa declaração pré-preenchida. Vou clicar aqui, iniciar a declaração pré-preenchida, declaração própria. Lembrando, se eu estou utilizando procuração eletrônica ou autorização no ECAC, eu vou colocar declaração por procuração. Quando eu colocar aqui, vai aparecer o CPF da pessoa que me autorizou ou que me deu a procuração eletrônica, ou me autorizou a acessar os dados dela. Aqui eu vou procurar o certificado digital ou a minha conta GovBR, porque ela pode ter passado uma autorização para o meu CPF, e eu acessar via conta GovBR. Então, olha só, quando eu digo para vocês, vocês têm que parar de ficar fazendo aquilo que o cliente manda e vocês tomarem conta do serviço de vocês, passa por aqui, ó. A maioria de nós faz o quê? Todos os serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados pela Receita Federal, papapá, papapá. Isso aqui é um crime que você comete contra você mesmo. O que é que tu fechou com ele? Tu vai poder assinar documento para ele? Tu queres ser o assinador de documentos para ele? Eu não quero. Vai transmitir a financeira para ele? Ele está te pagando para fazer a social? Paga. Então, tu tem que clicar tudo aqui do social. Não, eu só faço cálculo de DAS. Não faz sentido na tua procuração ter a social. Porque no dia que ele chegar e falar assim, não, mas tu tem que fazer meu social. Falo, não, não tenho autorização para isso. Não, mas tu tem que... Então, tu vai ter que... Vamos ter que repactuar isso aqui no contrato, vai ter que dizer que tu vai vir pagar por isso. Acessar o sistema DCTF Web. Acessar programa especial. E aqui para baixo tem autorizar ou desativar débito e crédito, atualização de dados bancários para restituição de imposto de renda, eu preciso disso. Cadastro de CPF, alteração de endereço, complemento de dados, consulta, caixa postal, comunicação para compensação de ofício, consultar pendência, exclusão do CADIM, Sisbacen, KEPF, preciso, porque se ele é profissional liberal, eu tenho que acessar o carnê-leão dele, e lá pede o KEPF, chat da Receita Federal, por caso de malha, cópia de declaração, declaração pré-preenchida, bem aqui, ó. Se não tiver marcado isso aí, tu não consegue acessar a pré-preenchida dele. Declaração de imposto de renda, existência de parcela.
Então, eu tenho que ler item por item e falar para ele, meu amigo, é só isso aqui que eu vou fazer. Tem que ser específico daquilo que o cara me paga. O que que nós fazemos? Nós colocamos uma procuração total e na hora que eu permito que o cara me faça uma procuração total, além dele me estar dando autorização total, eu estou dando liberdade para ele me cobrar por aquilo tudo. E aí corre o risco de alguém entrar com o certificado dele, cometer uma fraude, e na hora que ele identificar a fraude, eu, mesmo não tendo feito nada, eu vou passar a ser suspeito. Mas por que suspeito? Porque tu tinha acesso. Então, eu espero que a partir de hoje, você comece a ver quais são as procurações que eu tenho aqui do cliente. Essa selecionar e falar assim, ei, segunda-feira, meu cliente, eu preciso entrar contigo aqui. Tu vai colocar para mim só o que é minha responsabilidade. O que não é minha responsabilidade, esquece. Tem outra coisa, tá, Silvana? Mas tu já viu algum escritório que tem uma caixinha cheia de certificado digital? Sim. Tá lá em cima, né? Tem uma, tem um escritório de contabilidade lá no interior do Nordeste que o cara tem na parede um varal. Varal. O cara coloca o barbante, né? Tem umas 15 linhas de barbante e nesse varal fica pendurado os certificados digitais, os tokens. E engraçado que no certificado tem a senha. Imagina qualquer pessoa. Ó, a Ivanês fala aqui. Eu olhava no lugar que ainda tinha a senha colada. Coisa. Imagina uma pessoa entra ali, pega aquele certificado, acessa os dados do teu cliente, pratica o que for, porque com o certificado digital eu consigo vender o carro do cara, eu posso passar a empresa dele para mim, eu posso vender a casa dele. E aí, na hora que a polícia foi investigar, qual é o IP que acessou com esse certificado para fazer a operação? É. Ah, foi o IP do contador. Como é que tu vai dizer que não fostes tu? Se tu não tiver uma gravação dentro do teu escritório para provar que foi um funcionário, que foi um outro cliente que entrou ali e pegou. Não tenha certificado digital do teu cliente físico, muito menos. Não pode estar à disposição. Pô, eu fui num cliente que tinha o certificado estava aqui, uma fileira na mesa e do lado as senhas impressas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nunca faça isso. Ah, Marco, mas é mais fácil. O que que tu prefere? Ser mais fácil ou mais arriscado para ti? Porque isso acaba com reputações. Tá? Então aqui ele já traz na pré-preenchida, desde o dia 17. Todos os meus dados de cadastro, só pede para eu confirmar se teve alguma alteração cadastral, se eu tenho cônjuge, se eu morava no exterior, e ele já traz a minha atividade principal aqui. Ah, Marco, mas antes eu era autônomo, agora eu sou funcionário. Altera a natureza da ocupação principal e altera a ocupação principal. Não é porque está na pré-preenchida que é verdade. Lembrem-se sempre disso. Então, se eu tivesse dependente, já traria aqui a informação do dependente, e aí eu só teria que qualificar, importantíssimo que você explique para o cliente. Quem é que pode ser dependente? Meus queridos, se não tiver enquadrado nesses códigos, não insista, não aceite. Não tem dependente. Ah, não, Marco, mas olha, o filho da vizinha, eu pago a escola dele, eu dou alimentação para ele, eu compro a roupa dele. Beleza? Qual é a tua relação com o filho da vizinha? Tu é o pai? Não, não sou pai. Tu tem a guarda? Não, não tem a guarda. Então tu não pode colocar o filho da vizinha. Mesmo que tu seja o responsável financeiro por ele.
Para que ele seja teu dependente, tu tem que ter a guarda até os 18 anos da pessoa. Se não esquece. Então, o companheiro com o qual o contribuinte tenha filho ou viva mais de 5 anos. Aqui se enquadra também os casais homossexuais, homoafetivos, né? Também entra aqui. Filho ou enteado até 21 anos. Filho ou enteado cursando estabelecimento de nível superior, escola técnica de segundo grau, até 24 anos. Filho ou enteado com deficiência em qualquer idade, quando a sua remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei. Irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais, do qual o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos. Irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais, com idade de até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de segundo grau profissionalizante, desde que detenha a guarda até os 21 anos. Pais, avós e bisavós, que em 2024 receberam rendimentos tributáveis ou não até 26.963,20 e a pessoa absolutamente incapaz da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Não se enquadra nisso? Não é dependente. Tá? Os clientes meus que são veterinários falam assim, mas olha, eu tenho 2 filhos, eu posso colocar a Mileide e a Shakira? Eu falei assim, como assim? Porque eu gasto uma fortuna com as minhas 2 cachorras. Não, não pode ser dependente, filho pet. Ainda, mas tem uma lei em tramitação na Câmara dos Deputados de considerar os gastos com pet dedutíveis do imposto de renda. Eu não acredito que vá passar essa ideia, tá? Mas tudo é possível. O Anilton lembra aqui, não compartilhar o mesmo dependente. Eu posso compartilhar o mesmo dependente? Eu posso colocar o dependente do pai e da mãe? Sim ou não? Regra geral, não. Exceção. Vamos dar um exemplo aqui, no ano de 2024, o casal se separou e foi determinado lá em julho de 2024 que um dos dois pagaria a pensão e um dos dois ficaria com a guarda da criança. Tá? Vou dar um exemplo mais comum. Eu tive uma separação em abril, quando chegou em junho, eu consegui homologar a pensão alimentícia para o meu filho na conciliação da justiça. Marco, tu pode lançar o Marco Heitor lá em 2028, lá em 2008, quando tu separaste, como teu dependente, já que agora ele é teu alimentando, posso ou não? Critério de dependência. Se em qualquer momento do ano calendário, em qualquer período do ano calendário, aquela pessoa teve característica de dependência, projeta o ano inteiro. Então, se ele era meu dependente até junho, na declaração referente àquele ano em que houve a separação, eu posso lançar a pessoa como minha dependente, porque até junho ela era dependente, e posso lançar também como alimentando uma única vez. Só que ficou determinado que a mãe ficou com a guarda da criança. Então, neste ano em que houve a ruptura, que houve o acordo, em que houve o início da pensão, aquela criança pode ou não pode ser lançada como dependente da mãe? Pode ser lançada como dependente da mãe. Por quê? Até junho,
ela era dependente do pai e de junho para frente virou dependente da mãe. E aí tem um detalhe também. E Marco, a ex-esposa, ela pode também ser tua dependente? Naquele ano em que houve a decretação da pensão, pode. Por quê? É em qualquer período do ano. Durante 6 meses, a minha ex-esposa era minha dependente e o meu filho também era. A partir de julho, eles passaram a ser alimentandos. Então, a única exceção é esta, certo? É a única exceção, é esta. Ah, mas aí tem gente que faz todo ano, coloca dependente pensionista. Malha fina. Ficou claro isso? Tem que estar bem forte na cabeça de vocês, porque tem cliente que tenta fazer coisas do arco da velha. Tá? Conheci uma pessoa, uma amiga minha, que tinha 3 filhos. O cidadão pagava um valor para ela sustentar os filhos, e a contadora dele pegava e colocava os filhos como dependentes dele, colocava os gastos com colégio, tá? Colocava os gastos com colégio que ela pagava na declaração dele, gastos com saúde que ela pagava na declaração dele. E eu fiquei tão chateado que eu cheguei a conversar com a contadora. Ela falou assim: está certo o que eu faço, se você está cometendo um crime. Porque a minha amiga, que era minha cliente do imposto de renda, ela estava pagando imposto sobre o valor que o cara pagava para ela e não se beneficiava de nada do que ela pagava. E aí a contadora fazia isso. Falei para ela: olha, isso é imperícia, você não sabe o que você está fazendo e você está cometendo um crime. Eu vou orientar a minha cliente a ir lá no CRC fazer uma denúncia contra você, porque você está prejudicando a vida dela. Que ela estava com cartão cancelado, CPF bloqueado, por causa de um erro de uma profissional. Que naquele tempo, imposto de renda, a pensão alimentícia era tributável pelo imposto de renda, desde 2002 que passou a ser isento. Ah, então, muito cuidado com o tratamento de dependente e tratamento de alimentando. Né? Aí o Anilton falou assim, mirabolante, isso é conhecimento profundo da legislação. Ah, mas a Receita pode colocar imagem e questionar isso? Pode. Você pega a legislação e manda para ele. Se está aqui a legislação diz que pode ser meu dependente se aquela pessoa teve característica de dependência em qualquer período do ano. Por isso que a pessoa que nasceu dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ela vai entrar como dependente dos pais, ou de um dos pais, na declaração do ano seguinte. Ah, Marco, mas ela nasceu faltando um segundo, não interessa. A certidão dela é do ano anterior, registrou ali que ela nasceu no ano anterior, projeta para o ano inteiro. Ela é dependente, integral. Em algum momento ela passou a ser alimentanda. Beleza, durante um ano ela foi dependente, durante um ano ela foi alimentanda. Deduz as duas coisas. Mas, repito, trepito, como diz o filósofo, uma única vez. Uma única vez. Ah, Marco, olha, daqui a 3 anos o casal se reencontrou, resolveram casar de novo. Muda-se a figura. Deixa de ser alimentando, passa a ser dependente. Então, eu tenho que ir de acordo com a realidade. É contabilidade isso. É essência sobre a forma. A forma é essa, mas qual é a essência?
Isso, eu sempre tenho que atuar com a legislação. Tá? Eu tenho 4 pilares para tu ganhar dinheiro com imposto de renda. Um deles é conhecimento. Tá? Eu vou falar para vocês um negócio absurdo que acontecia, na verdade, lá em Castanhal, com o auditor da Receita Federal. Ele tinha uma namorada que era uma ex-aluna minha, ela falou assim, professor, eu comecei a namorar com fulano de tal, aí eu casei com ele, tive uma filha. E aí ele me colocava como dependente. Tá? Não pega essas ideias, tá? E aí um dia ele acordou com ela e falou assim, olha, meu imposto de renda está muito alto. Vai lá na defensoria e fala que nós separamos e tu quer uma pensão alimentícia para ti e para a filha. Eu quero que tu peça R$ 3.000 de pensão, que eu vou lá e digo que eu aceito. E aí ele foi lá, homologou R$ 3.000 todo mês de pensão alimentícia. Por quê? Ele só deduzia 2.000 e pouco de cada uma como dependente, só deduzia ali R$ 6.000 da faculdade dela, deduzia uns R$ 3.000, 3.600 de educação. Ele falou assim: não, eu vou pagar a pensão para você, mesmo a gente morando junto, e aí eu vou deduzir 36. Solução mágica, né? Coisa linda, maravilhosa. O cara começou a ter restituição e não pagar mais imposto. Até o dia que essa minha aluna descobriu que ele tinha 7 namoradas e ela, com 22 anos, era a mais velha, a mais idosa da turma. E aí ela resolveu separar. No ano seguinte, o auditor, aborrecido, entrou lá, foi na procuradoria e pediu para reduzir o valor da pensão, porque estava muito alto. E aí a juíza virou para ele e falou assim: olha, você continua ganhando a mesma coisa, não tem motivo nenhum para você reduzir isso, porque já é o padrão que você deu lá atrás. Por que que tu quer reduzir? Cadê a justificativa? E aí ele paga até hoje a pensão para a filha. E não conseguiu a redução do negócio. Isso é castigo porque está fazendo errado. Tá? É castigo. Eu falei para ele, bem feito. Quer aproveitar de algo ilegal. Você não vai conseguir. Deus está olhando, né? Sempre. Ficou claro essa parte? Lembrando, agora é obrigatório você colocar as informações da escritura pública ou da decisão judicial. Ou da escritura pública mais da decisão judicial, no caso de alimentando, tá? Eu tenho que ter a informação, senão não passa essa informação. Ah, mas o cliente não tem mais. Manda ele procurar, vai na justiça, vai no advogado, vai em qualquer lugar. Tá? Vai em qualquer lugar. Eu sempre fico assim, um aluno meu postou num grupo um dia desse, ah, pelo amor de Deus, me ajude, eu não estou conseguindo achar os dados do precatório que o cliente recebeu, o que que eu faço? Eu falo assim, não faz nada, cara. Liga para o teu cliente e fala assim, meu amigo, procura a informação e traz. Não é você que tem que correr atrás de informação, quem tem que correr atrás de informação é o teu cliente. Ah, mas ele disse que é difícil. Se é difícil para ele, que contratou o advogado, que foi na justiça, que entrou na justiça, imagina para ti, que não sabe nada, que não participou do processo. Quem tem mais facilidade de chegar na informação correta? É ele. Não deixa de ser bobo, de ficar tentando salvar o mundo, de carregar as responsabilidades dos outros na tua costa e dar responsabilidade para ele assumir só a tua. Que tu vai ver que até ganhando menos, um honorário menos, mas com menos responsabilidade, tu tem mais saúde, tu vive mais e ganha mais. Né? Tem uma frase que eu aprendi um dia desse que não importa quanto tu ganha, o que importa é quanto tempo tu tem livre para viver. E às vezes tu ganha menos, mas tem mais tempo para viver do que o cara que ganha um monte e simplesmente não vive. Esse não está ganhando, está perdendo. Então aqui, ó, a pré-preenchida atrás lá os rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
Tá? E isso aqui eles estão puxando desde 2021. Tudo quanto foi cliente que eu tive de pessoas jurídicas de 2021 para cá, estão trazendo aqui. Tem gente que já está fora faz tempo. E ele está aqui. Só que tem um detalhe aqui que eu espero que quem já foi meu aluno saiba e quem não foi, que você saiba. Por que que aqui em rendimentos tributável recebido de pessoa jurídica, eu tenho CPF ou CNPJ da fonte pagadora? Tá? Porque se é pessoa jurídica, aí tem o tal do CPF ali. Aprenda. Se você tem uma pessoa física que contrata uma outra pessoa física com vínculo empregatício, é aqui que vai entrar os dados daquela pessoa. Então, se eu sou funcionário, eu trabalhar, eu sou consultor tributário do escritório do Anilton Vieira, lá em Parapebas. Pebinha de Açúcar, para quem não conhece. Eu vou informar aqui, se o Anilton não tem CNPJ, ele me contratou pelo CPF dele. Ele quer me contratar pelo CPF, pela pessoa física, pelo CAEPF. E aqui eu vou colocar o CPF do Anilton, vou colocar o nome do Anilton e a remuneração que ele me pagou enquanto pessoa física. Por quê? Porque eu tenho vínculo empregatício com ele. Então é aí que vai entrar a remuneração que você recebeu de pessoas físicas com vínculo empregativo. Então, esse é um detalhe. Rendimento recebido de pessoa jurídica, contribuição à Previdência Oficial, imposto de renda retido, 13º salário e o imposto retido sobre 13º salário. Eu tenho que informar essas informações. Onde tem isso, Marco? Pode vir da pré-preenchida através da DIRF, ou tu tem que pegar a informação com a fonte pagadora. É interessante que tu tenha as duas coisas. Está na DIRF, está na declaração de rendimento da fonte pagadora, a famosa cédula C, tá? Mas eu sempre oriento o meu cliente que, ao invés dele pedir para a fonte pagadora um relatório do sistema contábil do contador, que ele peça um relatório, uma cópia da DIRF, a tela da DIRF, tá? Porque, às vezes, o nosso programa, ele importa para a declaração com algumas falhas, e aí dá inconsistência na DIRF, certo? E aqui, titular ou dependente. Aqui eu tenho os rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior. Nesse caso aqui, são os famosos autônomos ou profissionais liberais. Né? Então, Marco, eu sou contador, mas eu recebo tudo pelo CNPJ. Não é aqui que eu vou lançar. É lá no rendimento recebido de pessoa jurídica. Tá? Eu recebo aquele valor, o prolabore ou qualquer outra coisa. Aqui eu sou um autônomo. Olha, vocês têm que preencher esse campo aqui, tá? Já que vocês vão ganhar aí mais de 30 mil reais só com imposto de renda esse ano, tá? E eu não aceito ninguém que fique duvidando disso. É profecia. Todos nós vamos faturar mais de 30 mil reais, 33.888 reais só com imposto de renda esse ano. É o quanto nós vamos faturar esse ano. Tá? E aí eu tenho que lançar aqui o CPF do meu cliente, o valor que ele me pagou. Eu espero que todos os clientes de imposto de renda de vocês vai ter o CPF aqui, no mínimo R$ 500, uma declaração simplória. No mínimo, tá? No mínimo. Eu estou falando de R$ 500 porque eu sei que tem gente bloqueado em 200, em 80, em 100, mas é normal. Um dia você vai chegar e falar assim, não, eu estudei 30 anos isso aqui, por isso que eu faço em 2 minutos, em 10 minutos, em meia hora. Eu estou dando segurança e proteção para o meu cliente e eu sou corresponsável pela declaração dele por 5 anos, por 60 meses. Então, R$ 500 é pouco porque eu vou cobrar dele. Tá? Eu tenho que cobrar
Tem uma professora na universidade, aposentada, inclusive, professora Irineia, que ela falava assim que você tem que cobrar no mínimo um salário mínimo por ano de responsabilidade. Ou seja, no mínimo 5 salários para fazer uma declaração. Lógico que o nível de cliente tem que ser outro, não pode ser esse rasteiro. Você tem que buscar clientes melhores para poder fazer isso. Tá? E aqui eu vou lançando. Agora, observação. Se você faz declaração de imposto de renda de profissional liberal, do rol daqueles que são permitidos dedução, médico, dentista, fonoaudiólogo, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, advogado, trabalhista principalmente, todos eles, todos os profissionais liberais que trabalham com essa atividade têm que informar obrigatoriamente o CPF de todos os seus clientes, tanto o titular que pagou quanto o beneficiário. É obrigatório. Ah, Marco, eu tenho um médico que ele não tem nada, ele não dá recibo, ele não anota nada, mas ele tem aqui uma renda. Esse médico está errado. Ele tem que ter o CPF de todos os clientes para colocar aqui. Todos os clientes. Tá? É obrigatório. Já tem uns 5 anos essa obrigatoriedade. Certo? E aqui outras informações. Se você preencher o carnê-leão desse teu cliente, tu vai chegar aqui e falar assim, ó, importar carnê-leão. Ele vai lá na Receita Federal e vai importar carnê-leão. E aí já vai trazer todas as informações para cá. Tá? Tu entra lá no carnê-leão, preenche tudo direitinho, e aí tu vai chegar a clicar aqui em importar carnê-leão. Tá? Como em 2024 eu não tive muita atividade autônoma, meu carnê-leão está limpo. Mas se eu puxar 2023, tá todas as receitas de autônomo, tá todas as despesas de autônomo, tá todo o meu livro caixa, daquilo que eu prestei serviço como autônomo dentro da minha atividade contador e professor. E aí eu trago isso aqui com uma facilidade imensa. Por isso que eu digo, transforme o imposto de renda desse teu cliente autônomo em mensal e não fique satisfeito com a declaração só anual. Tá? É isso que eu tenho que começar a fazer. Ah, mas o meu cliente não quer. Já ofereceu e já vendeu da forma correta? Mas não vai para lá dizendo que é melhor para ti, tá? O grande erro do contador é que ele oferece soluções para o cliente que é melhor para ele. Não. Mesmo sendo melhor para ti, fala que é melhor para ele. Por isso que tu está oferecendo. Vai facilitar a vida dele. Vai trazer benefício tributário para ele. Vai trazer dinheiro no bolso dele, não no teu bolso. Senão ele não vai querer te ajudar. É ser humano igual a nós. Da mesma forma, eu tenho aqui rendimento de dependente e rendimento de titular. Tá? Eu tenho tanto o aluguéis, inclusive por temporada. Olha o que a Receita Federal agora ela tá preparando, tá? Porque tem muita gente que aluga seus imóveis aí por Airbnb, por Booking e tal, e não declara. A Receita Federal está exigindo, sim, aluguéis. Agora, onde é que eu lanço o aluguel? Depende. Esse meu aluguel, ele é de pessoa jurídica. Eu aluguei uma pessoa jurídica, foi pessoa jurídica. Então, eu tenho que colocar aqui, rendimento recebido de pessoa jurídica, ou titular. Não, Marco, eu aluguei para pessoa física. Então, eu vou lançar aqui, ó, aluguéis. Mas não é aqui que eu lanço. Eu tenho que lançar o aluguel onde? Lá no meu Carnê-Leão. Eu tenho que entrar lá no Carnê-Leão, e no Carnê-Leão eu vou dizer lá, é aluguel. E aí, lá no aluguel, eu posso lançar receita já deduzida das despesas permitidas. O que eu posso deduzir do aluguel?
toda a despesa necessária para a manutenção da fonte pagadora. Ah, Marco, eu tenho um apartamento, eu aluguei o apartamento por por R$ 3.000. Só que dentro desses 3.000 está pago condomínio, está pago água, luz e internet. Isso aqui dá R$ 800. Beleza, se tu está cobrando 3.000 e tu pagas água, luz, condomínio, internet, esses gastos eles são necessários para que tu possa alugar o imóvel, são necessários para alugar o imóvel. Então, tu vai lançar no teu Carnê-Leão não R$ 3.000, tu vai lançar 2.200. Mas tu tem que ter o quê? O comprovante de que R$ 800 é despesa dedutível do imposto de renda. Tá? Então, aí tu vai lançar lá no Carnê-Leão e importar para cá. Ah, Marco, eu não fiz o Carnê-Leão. Posso lançar aqui? O dedo pode, mas o risco é grande de, a qualquer momento, a Receita Federal te cobrar juro e multa do retroativo. Mas como assim, juro e multa do retroativo? É, porque a legislação diz que aluguéis você tem que receber no mês, se der base de cálculo, recolher o imposto de renda retido na fonte, o imposto de renda via Carnê-Leão até o último dia útil do mês seguinte. Então, digamos que tu tem rendimento de aluguel aí, que deu base de cálculo de imposto a pagar. Tu tem até o final do outro mês a pagar. Não, tu não pagou o ano inteiro e vai lançar aqui aluguel como na declaração do imposto de renda. A legislação permite que a Receita Federal cobre juros e multas do teu imposto de janeiro que venceu em fevereiro, o de fevereiro que venceu em março e assim sucessivamente. Ah, Marco, mas ela nunca cobrou. Pois é, o nunca tá para acabar. O nunca tá para acabar. Por que que eles estão batalhando aí há 10 anos nesse MIR, nesse meu imposto de renda, nesse aplicativo online? Por que que eles colocaram o Carnê-Leão online? Que é justamente para identificar essas falhas. Que o Carnê-Leão já gera o débito. E aí tem que pagar. Então, se teu cliente faz isso, se tem algum cliente que recebe aluguel, que recebe dinheiro como autônomo e não faz Carnê-Leão, alerta ele. O dia do apocalipse está chegando, tributariamente. E nós já tivemos um ensaio, tá? O ensaio foi terrível para advogados de São Paulo e da Bahia, principalmente. Foi onde eles fizeram o teste, lá em 2017. 2016, 17. Eles simplesmente cobraram dos últimos 5 anos dos advogados o recolhimento da Previdência. Eles nem cobraram o Carnê-Leão naquela época. Porque ele falou assim, vamos fazer o teste com a Previdência, depois a gente vai inserir no Carnê-Leão. Teve advogado que chegou a uma notificação de R$ 150.000, só de Previdência não paga nos últimos 5 anos. O cara entrou em desespero na Receita Federal, chorando que aquilo era um absurdo e ia acabar com ele. O auditor teve que chamar ele e falar assim, cara, você é um advogado tributarista que não conhece a legislação, pare de passar vergonha. E eu, enquanto contador, eu tenho que saber. Qualquer rendimento de autônomo do meu cliente ou meu, eu posso até não pagar o imposto de renda, porque o valor é menor. Mas eu sou obrigado a pagar o INSS. Eu sou segurado obrigatório da Previdência, se eu sou autônomo. Ganhei R$ 100, beleza. 20%, 11%, depende do critério que tu faça. Se é pelo que é salário mínimo ou pela remuneração, tu tem que recolher o INSS todo mês. Que nós somos segurados obrigatórios, não somos facultativos. Tá? Então é nisso que eu digo.
Comece a transformar o trabalho anual do imposto de renda dessas pessoas que chegam contigo, médico, engenheiro, advogado, contador, querendo fazer imposto de renda. Meu amigo, mensalmente eu vou te dar uma assessoria, tu vai me pagar X. Qualquer que seja o valor, é melhor do que o valor que tu cobra anualmente para fazer uma declaração de imposto de renda. E se tu for um cara habilidoso, tu ainda cobra a declaração de imposto de renda no ano seguinte. Mesmo ele tendo te pago ano após ano para fazer. Experiência própria, tá? Faça sem medo. Não duvide da sua capacidade. E olha, tem muita, muita, muita gente que está correndo um risco tremendo de perder seus imóveis por causa disso. Lembrando, tá? Existe uma lei que ela obriga que a pessoa que paga aluguel para outra pessoa física, ela tem que obrigatoriamente declarar que paga para aquela pessoa. Conheço casos de pessoas que não declaravam, que pagavam aluguel, a Receita Federal cruzou informações, pegou o proprietário sonegava e a Receita mandou uma multa dupla. Mandou a multa para o proprietário e mandou a multa para o inquilino. Inquilino, mas eu vou pagar a multa. Aí você falou, vai porque você está sendo conivente com a fraude do teu proprietário. Então, muito cuidado com isso. Tá? Aluguel também é um grande negócio para você trabalhar. Grande negócio para você trabalhar. Rendimentos isentos não tributáveis. E aí, aqui no rendimentos isentos não tributáveis, a pré-preenchida já traz algumas informações de investimentos isentos, etc. Segunda informação, vai trazer os resultados da conta poupança, dos investimentos em banco, etc. Mas o que eu tenho que observar no rendimento isento aqui? Primeiro, que rendimento isento é um rendimento tributável que goza de um benefício da lei. Como assim rendimento tributável? É todo rendimento isento, ele é um rendimento que, por natureza, ele é tributável, mas que, por força de lei, ele goza da isenção. E ele só pode perder essa isenção se tiver uma nova lei revogando esse benefício. Aqui na declaração de imposto de renda, nós temos 26 campos específicos e um campo genérico chamado outros. Todo rendimento isento que eu tenho que analisar primeiro, ele tem algum campo específico na declaração? Se tem campo específico, eu tenho que lançar no campo específico. Não tem campo específico? Larga em outros e especifica. Tipo, aí não tem o campo abono salarial. Vai ter que colocar o tipo de beneficiário, se é do titular ou do dependente, vai colocar o nome do beneficiário, vai colocar o CPF CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e descrever abono salarial e o valor desse abono salarial. Por quê? Porque não tem um campo específico na declaração para especificar o abono salarial. Eu acho um grande erro que já deveria ter, porque é um item que ele é corriqueiro, né? Ele é corriqueiro de qualquer declaração de CLT. Então, ele deveria ter. Tá? Eu vou falar de algumas coisas aqui importantes, tá? Dos rendimentos isentos. Primeiro, bolsa de estudos e de pesquisa, caracterizadas como doação, exceto médico residente ou Pronatec, que tem um campo específico abaixo, exclusivamente para proceder estudos e pesquisa, desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviço. Assim como bolsa de estudo de pesquisa médica e Pronatec. O que é isso, pessoal? Digamos que
Você trabalha num escritório de contabilidade e esse escritório de contabilidade ele fala assim, olha, eu preciso que o meu pessoal agora tenha doutorado, porque os clientes que eu estou pegando aqui, indústria farmacêutica, indústria de tecnologia, eles estão pedindo que o meu pessoal seja mais qualificado em alguma coisa. E aí o escritório pega e chama 3 funcionários e fala assim, olha, eu vou pagar o doutorado para vocês agora, vocês vão ter que se especializar e chegar com título aqui, porque os meus clientes exigem que tenha titulação a minha equipe. E aí a pessoa vai fazer o estudo, tudo pancado pelo escritório. O que é que eu tenho que observar nessa bolsa? O que é que eu tenho que observar nessa bolsa de estudos? Eu estou dando para o funcionário, sem exigir que ele volte e fique trabalhando para mim durante um tempo, se ele vai ter liberdade para terminar o doutorado e ir embora sem pagar nada para mim, não, Marco. Esse cara eu vou pagar para ele o doutorado, mas depois que ele terminar o doutorado, ele tem que ficar pelo menos 5 anos aqui trabalhando para mim. Esse rendimento ele não é isento, tá? Ele é tributável. Vai ser tratado como salário dele. Por quê? Porque tem contraprestação de serviço e tem benefício do doador. Não, eu vou pagar porque eu gosto dele. Se ele, depois que terminar o doutorado, uma empresa da Alemanha resolver pagar 10 vezes mais para ele, ele pode ir embora, ele não me paga nada. Ele só diz obrigado e vai embora. Aí é bolsa. Aí é isento. Certo? Nós temos aqui também a questão da parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65 anos ou mais. E aí cai naquele caso dos professores, principalmente, que tem 2 aposentadorias, tem do Estado, tem do município, ou de pessoas que têm mais de um vínculo. E aí vem aquelas 2 parcelas isentas. E aí fica todo ano debates em grupos, debates intermináveis em grupo de WhatsApp. Poxa, que pena, o meu cliente tem 2, eu vou ter que lançar isso como tributado, agora vai aumentar o imposto dele e não sei o quê. Eu não tenho que ficar olhando para o que o cara vai pagar de imposto. Eu tenho que saber que aquele cara tem 2 fontes de renda e ele já se beneficiou da renda. Mas que ele só pode se beneficiar uma vez de um benefício que foi dado, de uma isenção que foi dada. Que as pessoas temem falar que é dupla isenção. Tá? Então, se ele tem 2 fontes pagadoras que pagam valores isentos, que tem a parcela isenta, uma vou excluir da tributação, a outra eu vou somar na tributação. O próprio programa já faz isso. Não tem que ficar preocupado tentando inventar a roda. E nem tem ter pena de ninguém, tá? A regra está escrita, todo mundo sabe qual é a regra, só pode se beneficiar uma vez. Eu indiquei uma pessoa, me pediram, tá? Pessoas que querem alugar casas de altíssimo padrão em Belém para a COP30. E aí, através de contatos, a gente chegou numa pessoa que tem uma casa num residencial de altíssimo padrão, casa com 4 suítes e tudo mais. E aí fizeram uma proposta para ela para um consulado da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes. Eles querem pagar por 30 dias US$ 5.000 por 30 dias. E aí tu calcula US$ 5.000 vezes 30, dá US$ 150.000. E aí tu multiplica isso por 5,50, R$ 6, depende da oscilação do dólar, vai dar R$ 1 milhão de renda da pessoa. A pessoa fala assim, nossa, que maravilha e tal, eu topo. No dia seguinte ela me liga e fala assim, ah, Marco, eu acho que eu não vou querer não. Eu falei, por quê?
Cara, eu estava vendo aqui, eu vou pagar quase 300 mil reais de imposto de renda. Aí eu vou pagar comissão pro pessoal aí de uns 200 mil. Não quero, não. Eu falei para ela assim, rapaz, que bloqueio é esse que tu tá na tua mente? Tu tá preocupado que tu vai perder 470 mil reais e tá esquecendo que tu vai pôr no teu bolso limpo 500 mil em um mês? Hã? Falou, cara, desbloqueia. Para de ficar preocupado com o imposto, que é uma parcela do que tu tá ganhando, e olha porque tu tá ganhando. Olha porque tu tá ganhando. Então a gente tem que trabalhar um pouco o nosso cliente isso. Porque eles estão presos muito nos 7,5%, 15% de imposto. Se ele está reclamando, se ele é o profissional autônomo e está reclamando do imposto, porque ele está cobrando mal. Meu diagnóstico. O imposto está pesando? Está cobrando mal. O teu preço não está lançando o valor desse imposto. Tem que ser lançado. Newton, mas é importante, a gente vai trabalhar sobre isso. Na minha mentoria eu falo muito sobre isso, porque eu já destravei tanta gente, porque tem um bloqueio de merecimento do contador absurdo, cara. Eu estudei muito para chegar, para me destravar. O cara faz um cálculo e fala assim, poxa, para trabalhar com esse cliente, olha, 2 mil reais está bom. Quando ele entrega a proposta, está 500 reais, porque ele fala assim, poxa, mas 2 mil é muito, ele vai reclamar, ele não vai querer fechar, ele vai achar caro, ele vai... Tá, eu vou cobrar 500 para ver se eu pego esse cliente. Não, cara, cobra 2 mil. Às vezes o cara, agora tu tem que vender para ele a solução, né? É solução, é chegar, por que que eu estou te cobrando 2 mil? Eu vou falar para vocês de um cliente que eu tenho aqui, que hoje ele me paga 5 mil reais na declaração dele. Um amigo meu, contador, que me indicou ele. Ele tem 500 investimentos na Bolsa de Valores, tem 49 imóveis, tem um monte de coisa. Eu primeiro cobrei dele 700 reais, 2021, que eu estava acostumado a cobrar 200, 300, cobrei 700. Aí o meu amigo falou assim, Marco, tu tá te matando, meu amigo. Tem que cobrar no mínimo 3 mil reais do cara desse. Olha o trabalho que é. Eu falei assim, beleza, eu vou dar uma estudada nisso. Eu comecei a mapear. O que que eu faço para ele? Se ele tem 500 imóveis, eram 1.000 lançamentos que eu tinha que fazer. Só de valores, mais 500 de descrição, mais 500 de CNPJ, CPF, data de aquisição e etc. E aí eu comecei a criar uma planilha que eu calculo por campo preenchido. Porque o campo preenchido demanda tempo. E a coisa mais preciosa que eu tenho é meu tempo. Só que esse meu tempo é valorado pela minha experiência de 30 anos fazendo isso. E aí eu cheguei no ano seguinte e falei assim, olha, a tua declaração é 4.200. O que que vocês acham que aconteceu? Tu tá maluco de 700 para 4.200? Elaborei um PowerPoint. Coloquei toda a declaração dele destrinchada aqui no PowerPoint. Falei, olha, isso, eu demanda tanto tempo aqui, tanto tempo ali, papapá, papapá, papapá. Isso aqui, a tua declaração anterior, o cara colocava lá ações da Petrobras, o CPF do banco, ações da Klabin, CPF do banco. E, na verdade, tu tem que buscar o CPF, o CNPJ da empresa e não do banco. E tu tem que procurar também qual é o código na bolsa para tu colocar aqui. Eu faço tudo isso. E aquela declaração anterior, eu já retifiquei ela porque estava errado. Eu falei assim, alguma pergunta? Ele falou assim, não, manda o Pix. Tá tudo certo. E é isso que a gente tem que fazer, é mostrar para o cliente qual é o trabalho que a gente faz. Eles acham que é fácil. E não é fácil. Doação e herança. Doação e herança, lembrando, elas são isentas de imposto de renda.
mas elas são tributadas pelo ITCMD. Aqui no isento também, outra fonte de renda boa, tá? Motorista de aplicativo, taxista, motorista de caçambas, carretas, tratores. Por quê? Porque essas pessoas são obrigadas a fazer carnê-leão mensal e elas têm parcelas isentas. Transporte passageiro, só tributa 60%, 40% é isento. O cara do Uber, o cara do 99, o cara do Urbano Norte, o cara do Mobipar, o taxista, ele é obrigado a fazer carnê-leão. E ele só vai tributar 60%, 40% é isento. Que a Receita diz que ele utiliza esses 40% como despesas para a atividade. E aí tu vai Como lá para o transporte de carga, ou de tratores, terraplenagem, carreta, etc. 90% é isento, só tributa 10%. Assim como os garimpeiros. Garimpeiros que comercializam metais preciosos com empresas legalmente habilitadas a comercializar o ouro. Tributa 10%, abate 90%. E a pensão alimentícia agora tem um campo específico, campo 28. Tá? Lembrando, nós ainda há tempo das pessoas que lá atrás recebiam pensão alimentícia e pagavam imposto sobre essa pensão alimentícia. Eu ainda consigo fazer a retificação da declaração dela, contando 5 anos para trás, e peço o ressarcimento desse imposto pago, tá? Lembro que ano passado, no início do ano, uma senhora me ligou alegre da vida, que eu fiz a retificação dos últimos 5 anos da declaração de imposto de renda dela, e ela recebeu da Receita Federal 40 mil reais. Era 32 mil de imposto retido, mais 8 mil de juro e multa, atualizado lá de trás. Tá? Só que, lógico, cada mês que passa, ela perde um. Então, é bom que você fale para a sua rede, para os seus amigos, que você faz esse tipo de trabalho, cobra de 10 a 20% do valor, que esse valor a pessoa nem sabia que tinha, e você vai falar, tu vai ganhar dinheiro, cobra e seja feliz. Todo mundo ganha dessa parte, certo? E aqui todos os outros ganhos líquidos de operação de mercado, até 20 mil, corporação, reserva. E lembrando, a partir do dia 1º, se você fizer pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, tu vai descrever o fato, o que é a renda, ela já vai enquadrar automaticamente como tributável, não tributável, tributação exclusiva e etc. Tá? Já vai ter essa funcionalidade no aplicativo. Rendimento de tributação exclusiva. Rendimento de tributação exclusiva geralmente são rendimentos do mercado financeiro, digamos assim. O que pode ser lá do dia a dia operacional do contador? Juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio, ele é tributável na fonte. Aplicações financeiras. Então, para a promessa da Receita Federal é que a partir de agora nós já tenhamos as informações completas das exchanges, nós já teremos informações completas das corretoras, dos bancos de investimento, em relação a essa parte operacional. Aqui entra também o 13º salário, né? O que é a característica do rendimento de tributação exclusiva que eu tenho que saber? É que todo rendimento de tributação exclusiva, ele é lançado na declaração pelo seu líquido, não pelo seu bruto. Mas por que, Marco, é pelo líquido? Porque o imposto retido na fonte de tributação exclusiva, ele não é compensado na declaração. Por isso que você lança o imposto de renda do 13º salário,
num campo separado do imposto retido na fonte. Porque aquele imposto do 13º salário, ele é de tributação definitiva. Ele é exclusiva e definitiva pela fonte. Tu não vai receber de volta. Assim como toda aplicação financeira que você faça. Tá? Teve retenção de tributação exclusiva, tu não vai compensar aquilo. Ah, Marco, mas eu compenso o imposto retido na fonte no swing trade, no day trade. É porque ali não é tributação exclusiva. Ali não é tributação exclusiva da fonte. Quem vai pagar é você. Não é a fonte pagadora que tem obrigação. E muitos investidores pecam por achar que o banco em que ela está fazendo a operação tem a obrigação de gerar o DARF. O banco não tem a obrigação de gerar o DARF. Alguns aplicativos que oferecem um serviço, você paga por ele, ele tem a obrigação de gerar o DARF. A maioria absoluta não. Então eu tenho que conhecer isso para poder fazer. Então aqui, ó, nós temos rendimento de aplicação financeira, juros sobre capital próprio, participação nos lucros ou resultados e outros. Ah, Marco, mas participação nos lucros não é isento? Lembre-se, aqui é participação nos lucros ou resultados do empregado. Lembra daquela regra que participação nos lucros ou resultados acima de R$ 6.000 tem tributação? É aqui que vai entrar. Então você pegou aí, você está em Parauapebas, a maioria Parauapebas aqui, né? Itaituba também tem, o pessoal da Vale lá. Que aí um dia eu tava numa loja americana e tinha um debate entre um funcionário da Vale e um funcionário da Hidro, né, lá de Paragominas. E aí o cara da Vale tava falando assim, que absurdo! Esse ano era para a gente receber uma PL bem maior. Pô, veio no meu contra-cheque lá, R$ 22.000. Tô esperando em 50. Aí o cara daí falou assim, tu tá reclamando à toa, para nós foi só 6.000. Tá? Então isso aí tem muita gente que recebe de resultado e lucro dessas grandes companhias valores muito vantajosos. E é aqui que ele vai entrar, tá? Participação nos lucros ou resultados. Observe que na cédula, sei lá, no comprovante de remuneração dele, vai estar essa parte de lucros ou prejuízos em tributação exclusiva. É aqui que você vai colocar. Eu digo isso porque eu já tive aluno que viu lucro ou resultado e colocou isento, tá? Por sua conta e risco. Deu problema? Claro que sim. Claro que deu problema. Aqui nós temos rendimentos tributáveis recebidos pelo titular com exigibilidade suspensa. Isso aqui são aqueles casos em que você está na justiça, né, brigando com a Receita, porque ela pode ter tributado um valor e tu está questionando que aquele rendimento não é tributável. Né? E aí você entra com um mandato e a justiça te permite que você suspenda a obrigatoriedade do pagamento disso. Faz 30 anos que eu faço isso aqui. Nunca tive cliente disso. Não sei se alguém já teve. São casos bem exclusivos. E aí, o que eu tenho que ter? CPF, CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora, rendimentos tributáveis e o depósito judicial. Aqui também, a Receita Federal disse que eles estão trabalhando para ter uma informação mais correta disso aqui através da justiça. Tem muita gente com dificuldade de declarar isso aqui porque eles não conseguem receber do advogado a documentação completa, né? E aí o contador entra em desespero e fala, meu Deus do céu, o que que é isso? O que que eu faço? Não se desespere, ligue para o cliente e fala assim, olha, se vira aí, pega as informações corretas que eu só preencho a declaração. Você pode acessar, eu não consigo acessar. E aí eu tenho a opção de exclusivo na fonte o ajuste anual. Muita gente fica assim, ah, o que que eu faço? O que que é? Tem uma lei que me permite escolher a mais vantajosa para mim. Tá? Então, preenchi aqui a informação. Eu vi que uma é mais vantajosa em termos tributários. Eu posso optar por ela.
E aí eu tenho que ter o CPF, CNPJ da fonte pagadora, o nome, rendimentos tributáveis, parcela isenta se o cara tiver mais de 65 anos, total de rendimentos tributáveis, valor recebido referente a juros, contribuição à Previdência Oficial sobre esse rendimento, se eu pago pensão alimentícia, informar o valor, e aí eu tenho imposto retido na fonte sobre esse valor, mês do recebimento e número de meses que tem que ser calculado, no caso de exclusiva na fonte. Que qual é a diferença do anterior para o modelo atual, que vem lá de 2010? É que a Receita Federal, vamos lá, o funcionário, ele está pleiteando 60 meses de horas extras. Durante 60 meses, ele trabalhou 20 horas extras e não recebeu por isso. Quando a empresa vai pagar para ele essas 60 meses de hora extra, digamos que dê 180 mil reais, só de hora extra. A Receita Federal vai tributar esses 180 mil direto na tabela progressiva. É 180 mil vezes 27,5 e etc. O que é o RRA? É que, neste caso, o cidadão pagava o imposto, entrava na justiça e ganhava, porque a tributação tinha que ser proporcional, né, do famoso pro tempore. Eu tinha que tributar no período em que eu receberia aquele valor. E naquele período, com certeza, não tributaria, porque era valor pequeno. Ou só acresceria um pouco o valor maior. E aí a Receita criou a ferramenta. Porque o que eu faço aqui? São 60 meses que eu pleiteei hora extra, a minha tabela progressiva vai ser multiplicada por 60. E aí aqueles 180 mil vão ser divididos por 60. E aí eu vou enquadrar e vou ver que, na verdade, não tinha que ter sido pago imposto desse valor. Que se ele tivesse recebido lá atrás, não teria tributação, porque ele não faz base de cálculo. Vou colocar aqui um valor fictício, só para você ver como é que funciona isso. Parcela isenta 24, total de rendimento tributável 144, valor recebido referente a juros, colocar esse 44 mil. Contribuição à Previdência Oficial, vou colocar 7.520, só para a gente ter aqui. Imposto retido na fonte foi retido 15.600. E eu vou dizer aqui, está dando imposto a pagar de 37 mil. Eu vou falar assim, ele recebeu no mês de março, isso aqui era referente a 60 meses. Automaticamente ele já corrige o valor do imposto a pagar. Tá? Por quê? Ele tinha pago aqueles 7.520, não, aqueles 15.600, porque era tributado, calculado automaticamente. Na hora que eu jogo na planilha do RRA, ele vai fracionar tudo isso por 60, para chegar no valor correto que teria que pagar. Só R$ 69. Sabe como foi que surgiu isso aqui? Não sei se Não. vocês sabem, tá? Esse valor já está atualizado. Eu vou dar o valor da época. Isso é causa-ganha, tá? Se você entrar na justiça, você vai ganhar. É causa-ganha. Na época que eles criaram isso aqui, a Receita Federal, só por designar um defensor, um auditor nessa causa, ela pagava 12 mil reais. Só para ele representá-la, fora todo o gasto operacional de julgamento, etc. 2018 estava em 22 mil reais. Isso. O que ela fez? Ela falou assim, em vez de eu estar perdendo esse dinheiro aqui, mandando meus servidores para perder, porque eu vou perder, eu vou criar um mecanismo aqui para que a pessoa informe, ela já recebe tudo, calcula normalmente e não precisa ir para a justiça.
Isso foi economicidade da Receita Federal. Porque é causa ganha. Se você conhece alguém que recebeu rendimento recebido acumuladamente e pagou imposto, pode contar que você lançando aqui no programa de imposto de renda de forma correta, optando pelo mais vantajoso, ele vai receber esse dinheiro de volta. Que, repito, a tabela progressiva que você conhece, ela vai ser multiplicada pelo número de meses em que diz respeito àquele rendimento recebido acumuladamente. A marca é 24 meses, multiplica por 24. A marca é 60 meses, multiplica por 60. Sabe, aquele valor lá de 2.800 e alguma coisa, da tabela inicial, multiplica por 60, multiplica por 18, multiplica por 24, multiplica pela quantidade de meses que tem. Assim como vai ser multiplicado o valor da parcela dedutível, tá? Tudo vai ser multiplicado. Só que o programa já faz isso. Tá? Aqui, imposto pago ou retido, é onde vai constar o imposto mensalão, que é o complementar. Isso aqui também é uma fonte de renda mensal que você pode ter. Uma pergunta: vocês têm algum cliente na carteira de vocês que todo ano paga um valor muito alto de imposto? Um engenheiro que todo ano paga 40 mil reais de imposto na declaração? Tem algum? Advogado, médico, etc. Alguém tem? Qual é o valor? Vamos, trabalha com o valor que tu quer trabalhar. Me diz aí, qual é o valor que tu quer trabalhar? 35.700? Aqui, ó, a proposta do Anil, 35.700. Eu vou pegar 35.700, que é quanto o cara tem que pagar no imposto de renda. Pegar uma calculadora básica aqui, aí ele vai falar assim, 37 mil, não, 35.700. Se eu dividir por 12, o que que isso vai me dizer? Que mensalmente esse cliente deveria pagar de imposto de renda mais 2.975 além daquilo que ele já paga. Todo mês.